Fala galerinha, como é que vocês estão? Rafa Cabalo na área, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar, eu vou dar 3 pontos, positivo e negativo, de ser um day trader, beleza? É, Antes de qualquer coisa, antes de eu começar a te dar os 3 tipos, eu vou te dar um ponto positivo e negativo, na minha visão, tá? E o que eu vejo por aí, o pessoal falando, mas principalmente sobre o meu ponto de vista, os 3 pontos positivos e negativos. Eu tinha pensado em fazer esse vídeo justamente falando só dos 3 benefícios, os 3 benefícios de ser um day trader e tal, mas não seria muito legal da minha parte falar só do bom, porque sempre tem os pontos de vista e eu queria trazer isso para vocês pensarem também dessa forma, como eu vejo esses pontos de vista, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto de vista é que a gente trabalha poucas horas. E aí, isso é real, assim, isso é real no sentido de, sim, efetivamente, a gente trabalha poucas horas. Porque se eu falar para você que eu só opero de 10 a meio-dia, eu trabalho poucas horas, são 2 horas, tá? Então, por exemplo, como eu trabalho poucas horas, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas, ok? Então, eu tenho mais tempo para poder estudar, eu tenho mais tempo para montar aula, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas, para estar em casa. Na verdade, eu opero de casa. Para estar mais tempo com meu filho, mais tempo com a minha esposa, mais tempo fazendo coisa. Eu tenho tempo para fazer comida, eu tenho tempo para fazer coisas de casa, tá? Tenho tempo para ir treinar. Eu estou muito mais cuidando de mim hoje em dia, que cuidando dos outros. Como vocês sabem, eu também sou professor de educação física. Então, assim, eu tenho muito mais tempo para mim agora e para as coisas que realmente eu gosto de fazer. Então, esse é o ponto positivo, tá? O que que acontece? O outro lado desse poucas horas de trabalho é que, em realidade, você precisa separar o horário, você precisa ter um tempo para estudar, tá? Porque, obviamente, eu já estou falando num ponto de vista um pouco mais avançado, mas no início você vai precisar de pelo menos 2 horas por dia para estudar, tá? Para estudar, pelo menos 2 horas por dia. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, essa pouca hora de trabalho, isso vai refletir mais na frente, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quando você já tiver uma técnica legal, já conhecedora dessa técnica, você já sabe o que você está fazendo, você já consegue chegar no final do mês e fechar com R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000. Isso operando, tipo, um contrato, dois no máximo no mini índice, por exemplo, entendeu? Então, assim, tem o lado positivo e o lado negativo de trabalhar poucas horas aqui, sentado na frente do computador. Beleza? O segundo ponto é o seguinte: o segundo ponto ele tem esse lado positivo e esse lado negativo dependendo muito de cada pessoa, tá? Então, o segundo ponto é você é teu próprio chefe. Então, como você é o teu próprio chefe, o lado positivo é que se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa que controla bem as coisas, que tem uma certa facilidade para isso, você consegue montar seus horários de estudo, você consegue montar a tua agenda do dia, você consegue organizar o horário que você vai operar, se você vai operar mais na abertura, se você vai operar depois que o mercado das ações abre, ou você vai operar depois que o mercado americano abre. Isso tudo você vai organizar, você vai fazer toda a gestão de risco do capital, você tem um valor total e você vai alocar para garantia um valor específico. Dentro desse valor específico, você vai saber quantos contratos você vai usar para você não perder em uma operação todo esse valor. Então, você tem que pensar como uma empresa. Então, se você tem essa facilidade, você vai se dar muito bem com isso. Tá? E agora, o lado negativo é que se você não tem essa facilidade toda, isso se consegue na prática. Tá? Se você, própria plataforma tem esse sistema, você muda, modifica tudo,
e dá ok. Se você chegar naquele limite de ganho ou limite de perda, a plataforma te bloqueia e você não pode operar até o dia seguinte. Então, assim, a plataforma hoje em dia faz um trabalho muito legal sobre isso também. Agora, se você não tem toda essa gestão que sai natural de você, tá? Você vai precisar treinar isso, você vai precisar estudar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo estudar um pouquinho sobre isso, é estudar você aqui, tá? Você aqui aprende como fazer tudo isso. Não é difícil, tá? É bem fácil, mas isso às vezes demora em algumas pessoas, como é o meu caso. Então eu tive que estudar mais, eu tive que correr mais atrás. Eu boto a plataforma, a minha plataforma até hoje, ela tem os limites de ganho, limite de perda, limite de operação, tem tudo isso. Por quê? Porque às vezes eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu perco isso. Quando eu vejo, eu tento fazer poucas operações. Cada dia que passa eu faço menos operações, tá? E isso é um processo natural, um processo normal. Você vai começar fazendo muitas operações e você vai diminuindo porque você vai entendendo que não é desse jeito que funciona, beleza? E isso eu ensino muito na minha mentoria. Então, beleza, o que acontece? O lado negativo é esse. Se você não tem esse controle, se você não tem essa gestão, se você não tem esse feedback, essa facilidade, essa coragem de ir na plataforma e bloquear tudo, botar os valores, botar para bloquear e tal, cara, você pode perder o dinheiro que você tem aqui total, essa alocação que você colocou aqui para você poder usar como margem, é capaz de você perder tudo isso aqui em um dia, tá? E isso acontece, beleza? Então tem que ter muito cuidado para não fazer merda, beleza? E o terceiro cara, aproveita antes do terceiro, deixa teu like aqui no canal, beleza? Vamos fazer o canal crescer. Eu estou começando esse canal, eu já botei muito material aqui, eu vou continuar colocando muito material aqui no YouTube. No Instagram também tem muito material. No Instagram eu posto muito mais. No YouTube eu posto mais algumas operações assim, e mais o fechamento de mercado e tal. Então, assim, me ajuda aí, dá like, compartilha esse vídeo com a galera, beleza? Me ajuda, vamos ajudar o canal a crescer. E vamos levar essa mensagem verdadeira, sem essas historinhas aí, sem essas mentiras sobre o Day Trade, beleza? Vamos levar essa ideia verdadeira do que é o Day Trade. Então vamos lá. O terceiro é a tal liberdade geográfica. Então é o seguinte, o que acontece? Liberdade geográfica, né? Ah, muito legal operar na praia, muito legal operar na beira da piscina, muito legal, eu posso viajar, posso fazer. Cara, não, sim, mas olha, presta atenção. Se você normalmente opera de um laptop, então você pode pegar o computador e levar para onde você quiser, realmente. Só que como foi lá no item um, você vai conseguir fazer isso quando você tiver 3, 4, 5 anos de mercado, tá? Você vai conseguir, com certeza. Você vai conseguir. Por quê? Experiência, tempo de tela, você já passou por um processo onde você já consegue fazer isso. Só que quando eu falo que quando você consegue fazer isso e você tem essa facilidade de poder viajar, de poder ir para outros lugares e tal, e continuar operando sem problema nenhum, sem ter aquela coisa de ter que ir para o teu trabalho, né, naquele local específico. Eu, por exemplo, eu tinha que ir para academia, cara, eu pegava muito trânsito, tanto para ir como para voltar. Quem é do Rio, cara, sabe? Eu saía de Nova Iguaçu para ir para Botafogo da trem e ia de moto, entendeu? E era tipo assim, 11 horas da noite, às vezes com uma chuva, vocês sabem como é que chove no Rio de Janeiro? Aquela chuva. E eu vinha de moto, cara, de Botafogo até Nova Iguaçu, 11 horas da noite, e eu fiz isso por muitos anos. E então, assim, esse risco de estar na rua, essa perca de tempo, a galera que vai de ônibus para o trabalho, entra às 8, tem que pegar o ônibus às 6, aí sai às 6, chega em casa tipo 9, 10 horas da noite. Então, assim, o bom de você trabalhar com day trade é que você está em casa e você está com o computador e é isso aí. Você não vai perder tempo com outras coisas, beleza? Agora, o outro lado da liberdade geográfica é que
Não é bem como vendem por aí, foi o que eu falei antes. Não é simples você sentar na beira da piscina e operar. Por quê? Cara, operar exige concentração, exige foco, exige você saber o que você está fazendo. Então, assim, quando você for operar, eu aconselho sempre a estar você e o mercado cara a cara, meu irmão, sozinho. Desliga telefone, eu faço isso. Eu desligo a internet, eu desligo o telefone. Às vezes eu não desligo o telefone. Eu tiro o volume, eu deixo no silêncio, tiro a internet para não ficar qualquer mensagem entrar, tá? Deixo o telefone longe de mim para não pegar ele. Ele está aqui, mas eu deixo ele ali. E são 2 horas, 2 horas e meia, no máximo 3 horas, tá? Porque eu dou aula, quando junta tudo, quando eu tenho que fazer os estudos, dar aula e operar, são umas 3 horas mais ou menos. Então, assim, eu preciso estar concentrado. A gente precisa estar concentrado para fazer isso, para poder operar, beleza? Depois que você entra na operação, você já tem o stop loss e o stop gain colocado, você só, você só fica, como eu posso dizer, avaliando se aquela operação ainda faz sentido ou não. Mas praticamente é aquilo ali, já está feito, beleza? Então, assim, você precisa estar concentrado para operar, cara. Então, senta no teu lugar, no teu espaço e opera. Quando você tiver 5 anos de mercado, que você bate o olho no gráfico e fala, pode ser isso aqui. Aí você pode, aí você faz. Você senta lá na beira da tua piscina. Apesar de tu sentar na beira da piscina da tua casa, não tem problema, tá? Tô falando, não, vou pra praia, vou pro hotel, aí vou lá pra da piscina do hotel, 50 crianças gritando, correndo, brincando, chutando bola. Tu vai estar com o teu computador ali, sentadinho, bonitinho, operando. Não, cara, mentira. Então, assim, não vale a pena, não vale a pena mesmo. Principalmente se você está iniciando, se você está começando, teu primeiro ano, teu primeiro ano e meio, teu primeiro 2 anos, cara, é muito foco, é muita concentração, é muito estudo. Você precisa passar pelo processo. Desfruta do processo, que vai dar certo. A probabilidade de dar certo é muito alta e ela aumenta a cada dia que você consegue estudar, a cada dia que você consegue operar dentro de gerenciamento de risco. Tem todo um processo que você precisa saber e conhecer, beleza? Então esses foram os 3 pontos, meus pontos de vista, tanto positivo como negativo, de ser um day trader profissional, beleza? Valeu, tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!